Eu lerei os pares e há uma só voz, a congregação, os ímpares. Veja que texto curioso para se ler numa manhã de verão. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Muito obrigado. Muito obrigado. Os irmãos podem sentar-se. Algumas coisas na Bíblia são extraordinárias do ponto de vista da fé. Extraordinárias demais. Incríveis. Fantásticos. Fabulosos. O Senhor chega para um povo e reclama da falta de fé deles. E ele faz uma colocação extraordinária dizendo, olha, se lá em Sodoma, se fizesse o que foi feito aqui, ela estaria até hoje em pé. Aí vem a pergunta natural, e por que não fez? Ou você não pensa isso? Se você sabia que era esse o resultado, por que não foi feito então? Aí ele fala de novo. Se lá em Tiro e Sidom se operasse os milagres que foram operados aqui em Cafarnaum, há muito eles teriam se convertido. Ué, naturalmente eu pergunto. E por que não? Qual é o problema com essas cidades? Eu queria pensar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu queria orar. Tá bom? Para que Deus nos abençoe, nós vamos cantar. Vamos ofertar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. E vamos pensar um pouquinho nesse texto. Comigo? Amém? Vamos orar. Eu quero convidar para esta oração a nossa irmã Eliane Maciel. Por gentileza, ore ao Senhor. Sim, é verdade. É verdade mesmo. Dia teu. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Oh, Jesus. Cuida de nós. Amém. Amém. Vamos cantar louvores então? Obrigado. Isso. Eu gostaria novamente de convidar aqueles que puderem, desejarem se colocarem de pé. A gente vai começar cantando um cântico muito conhecido
mas que fala de nós, da igreja, né? Do porquê nós estamos aqui, porque nós acordamos cedo no domingo, estamos aqui na igreja, porque nós cantamos no culto. Então esse cântico ele fala sobre a nossa adoração, a nossa vida como um povo de Deus. Ele é maravilhoso, como ele opera milagres na vida de cada um. Às vezes é uma coisa pequena para outra pessoa, mas para a gente é aquilo que Deus precisava trabalhar conosco. Então, por isso que nós o exaltamos, por isso que nós colocamos o nome dele lá em cima, porque ele é acima de todas as coisas para nós. Louva
te trouxe aqui é porque Ele tem algo para falar para você, algo para fazer na sua vida. E é por isso que a gente vê a glória de Deus manifesta hoje aqui, na natureza, como o pastor já falou, no sol, no calor, que é tão importante para a nossa vida, mas também no milagre que Ele vai operar na sua vida, na bênção que Ele vai te dar, naquilo que você está orando, que você está procurando. Se você está buscando em Deus, uma hora a resposta virá. E é por isso que eu vejo a glória do Senhor. E os céus estão abertos hoje para receber o nosso louvor. Por favor, abra sua Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Mesmo assentados, quero ler apenas os 2 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. 400 amargurados, 400 endividados, 400 entristecidos, 400 que tinham razão para se encavernar. E eles foram para o seminário chamado
caverna de Adulão. E ali eles aprenderam. E ali se fortaleceram. E foram transformados em 400 valentes de Davi. Vamos orar mais uma vez? Senhor querido, esse texto é extraordinário e rico. E podemos tirar deles lições, porque a vida nos reserva momentos em que nós queremos mesmo nos encavernar. O grande problema, quando nós assim fazemos, são os motivos que nos levam para lá e os sons que saem da nossa boca quando estamos lá. As nossas reclamações, as lamúrias, as nossas insatisfações que azedam a nossa alma e a alma de quem está ao nosso redor. Pedimos ao Senhor que nos ajude a perceber que essas cavernas podem se transformar em seminários de edificação para nós e para o povo que está conosco. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento e amadurecimento para transformar isso em coisas boas. Em nome de Jesus e para a glória dele também. Amém. Agora, por favor, abra a sua Bíblia, passa algumas páginas para o capítulo de número 23 da segunda carta. Vamos ver um pouquinho da história desses 400 homens. Não sei quantos de vocês tiveram uma experiência de ser assim considerado, como pessoas amarguradas, endividadas, azedas. As lutas te fizeram assim. O Senhor quer te levar para um lugar onde Ele vai trabalhar e transformar essa experiência tua de forma tal que não só o nome dEle seja glorificado, mas haja crescimento na nossa vida. Tá bom? Olha só esse texto. Versículo 8 até o versículo 12. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Ele brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez, por favor? Querido Jesus, eu acho que essa é a terceira ou a quarta vez que nesse culto nós oramos ao Senhor em favor desse texto. Pedimos que o Senhor torne ele bem claro para nós. Fale de coisas de fácil acesso, de fácil entendimento. O Senhor conhece a nossa realidade e sabe do que nós precisamos. Venha conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você acredita em milagre? Quem acredita, levanta a mão.
Quem não acredita por sua vez? Somos unânimes. Eu estava em Caldas Novas para um retiro de família de uma igreja. E haviam 3 igrejas ali reunidas. Só no nosso local tinha 102 casais que nós levamos para ali. Fora outras denominações que também estavam ali. Então, quase ninguém se conhecia. Na piscina quente, estava eu lá, que nem jacaré, só com os olhos fora. Frio. Aí alguns colegas, homens que estavam ali, começaram a conversar entre si, e eu só ouvindo. E eles disseram assim: rapaz, eu ouvi um pastor contar uma história incrível. Particularmente, eu não acreditei. Mas esse pastor falou de um amigo dele que contou essa história. Que numa certa época, aí no passado, um homem estava em grandes apuros, de frente de um mar enorme. E ele tinha um cabo, tipo um cabo de vassoura na mão, contou ele. E ele fez lá um movimento e colocou aquela vara assim na água. E ele disse, eu ouvi, que a água abriu assim, ó. E ele disse mais ainda, que aquele povo todinho que estava com ele, passou sem molhar os pés, atravessou o mar. Eu fiquei assim pensando, ele bebeu. Você acredita que esse pastor teve coragem de contar isso? E eu fiquei só ouvindo eles contarem lá, e o que contava não acreditava muito nessa história. Você acredita nisso? Você aqui, quem acredita que é possível isso? Levanta a mão. Quem acha que isso é fábula? Você acredita mesmo que alguém consegue atravessar? Eu não consigo imaginar nem uma piscina se abrir. Nem uma piscina de 4x5. Eu acho difícil ter uma piscina. Um rio é mais difícil ainda. Agora, um mar se abrir. Foi isso que aconteceu. Eu acredito em milagres. Eu creio que Deus não mudou. Não responda. Você ora por milagre na sua vida? Ora para que isso aconteça. Senhor, olha, estou pensando num milagre aqui, ó. Ou o Senhor opera um milagre aqui, ou a vaca vai para o brejo. Ou o Senhor faz um milagre aqui, ou desgringola tudo. Senhor, é o momento do milagre. Eu estou cantando o que eu creio. Eu vi alguns milagres lá na Bíblia. Eu espero isso, Hebreus falou que o Senhor não mudou. Bem, a partir do ponto de vista que o Senhor não mudou, dessa premissa que o Senhor não sofreu nenhuma influência, então vem lá, manda brasa. Ou o Senhor opera aqui agora, ou o trem vira. Fica nada em pé. É o teu momento. E Deus opera. Eu acho que às vezes Ele espera que nós oremos assim, com ousadia, com fé. Quando se fala em milagre, a nossa mente só lembra de gente grande. Moisés, Elias, Eliseu, Paulo, Pedro, essa turma aí da alta. Aqueles heróis lá de Hebreus 11. A nossa mente poucas vezes ou quase nunca se lembra de gente não conhecida. Eu queria ler a história de um homem não conhecido, de um passado endividado, amargurado. Eu não sei o que amargurou esses homens. O que os endividou eu posso imaginar.
Eles compraram e não venderam. Ou venderam e não receberam. Ou adoeceu lá alguém da família e eles estavam com o cartão de crédito estourado e naquele mês eles não pagaram o plano de saúde. Chegou lá, passou, vai ter que ir para o SUS, hein? Mas para o SUS, tem que ir para o SUS. Mas como? Tem que esperar 2 anos para a cirurgia. Mas não tem jeito, é emergência. A emergência no SUS é 1 ano e meio. Aquilo é amargura. Ou não? Aquilo endivida. Na hora do almoço, alguém liga e fala para o marido: Val, nós estamos indo almoçar na sua casa, pode? Aí ele fica assim, meio perdido, assim: pode? Fica tranquilo que é pouca gente. Isso quer dizer que não é um só, ele pensa. Não é um só, é mais de um. Aí, pode sim. Aí ele: querida, água no feijão, porque chegou mais um. Aí na hora H chegam 12. Com as esposas e 2 filhos cada um. É o momento do milagre. Só que em vez de estar aberto para isso, nós tomamos o caminho da reclamação. Aí nós andamos na contramão da possibilidade do milagre. Eu não somente fecho a porta, como eu digo, eu não acredito. E não deixo nada aberto para que a fé assim se mobilize. Gente pequena. Eu queria ler esse texto aqui de um homem que eu nem sei se vocês já ouviram falar de um tal de Josebe Bassebete. Josebe Bassebete. Eu queria conversar um pouquinho sobre ele, porque ele era um dos amargurados, dos endividados, daqueles que estavam fugindo da vida, que queriam se encavernar. E ele apresenta alguns recursos que eu acredito que, em sendo encontrado em nós, a porta está aberta para o milagre. Primeira postura desse homem, versículo 8. Olha que extraordinário. São estes os nomes dos valentes, ex-amargurados, ex-endividados. Eu não sei se o problema da dívida foi resolvido, não sei. É provável que sim, por conta dos despojos de guerra, que eram muitos. Não sei quanto tempo levou, desde a entrada da caverna até esse tempo aqui. Mas eles são chamados agora de valentes. Valentes de Davi, vitoriosos de Davi. E eles entram na lista dos homens de Deus, assim como Davi. Olha só. Josebe Bassebete, filho de Taquemone, o principal de 3, este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Vamos destrinchar isso daqui? 1 contra 800. O cara é melhor do que Schwarzenegger. Conhece Arnold Schwarzenegger? Eu ainda não vi ele enfrentar 800 com uma lança. Eu já vi ele enfrentar uns 200 com uma metralhadora. Cai tudinho. Eles atiram em Schwarzenegger, mas não pega uma bala. Eu fico pensando, vão atirar mal assim no inferno. Ninguém acerta o cara. Nem ralar e fica. Aqui diz que é 1 contra 800. E não é uma metralhadora. É uma lança. Como é que você resolve esse problema aqui, desse guerreiro de Davi? Diz-nos que o seu nome é Josebe, ou algumas versões chamam de Josebeão. Com uma lança. Olha aqui, uma lança, ela deve ter o quê? 2 metros no máximo. Já pensou, Dante? A gente não lembra desse milagre, nem a gente para pensar, meu Deus, que milagre extraordinário.
Como é que é possível um homem com uma lança ferir 800 de uma vez? Aí fica mais difícil ainda. Eu fiquei pensando, se fica assim em fila, 800, uma espada é mais fácil. Ele pega assim a espada e vai cortando só o pescoço. Não se mexe, não se mexe. Os mais baixinhos, os mais altos, agora na mesma linha, voltando. E não sai da fila. Eu tenho que matar 800 ainda hoje. Consegue imaginar? Aí você diz que não acredita no mar que se abre. Eu acho que é mais fácil o mar se abrir. A Bíblia fala de milagres extraordinários que os nossos olhos não atentam, porque a gente pensa apenas em Eliseu, em Elias, nessa turma conhecida que a gente dá nome para o filho. Conhece alguém chamado Josebe Bassebete? Josebeão? Como é que a mãe chamava ele em casa? Jô? Ela, quando o tio de ele, ela deu um apelidozinho bem bonitinho para ele. Entende? Eu acredito. Eu vou trabalhar a minha mente para acreditar o impossível, porque está aqui. Se esse cara chega para mim antes da luta e diz assim: pastor, o que o senhor acha? Vou ou não vou? Eu perguntaria assim: são quantos mesmo? Ele dizia: são 800. Quantos? São 800, pastor. E quais são as armas que você tem? Senhor, pastor, é o seguinte, eu tenho uma lança. Essa lança, ela consegue efetuar quantos tiros por minuto? Não, pastor, a lança não atira. Você quer me dizer que você vai com esses homens com uma lança? Pastor, é o que eu tenho na mão, é uma lança. Eu sou um guerreiro, Não tem uma metralhadora? Não, pastor. Ainda não foi inventada a metralhadora. A pólvora não foi inventada ainda. Faz o seguinte. Na pior das hipóteses, vamos orar. É a saída dos pastores. Vamos orar. Porque a minha vontade humana é falar: vaza. Corre. Você não vai dar conta, Schwarzenegger. Mas e onde é que acontece o milagre? Como é que se efetua? 1 contra 800 vai além do que nós entendemos por ser humano. Mas é milagre. Como é que você conceitua milagre? É milagre. E Deus não mudou. Não é racional, é ultra racional. Não é irracional, é ultra, vai além. É por isso que se chama milagre. Não está no seu esforço, não é fruto do seu conhecimento, não vem como produto do seu suor. É milagre. Vocês lembram do rei Ezequias? Ele nem sequer colocou a mão na lança. Nem sequer. Ele colocou o joelho no chão. Lembram disso? Ele colocou o joelho no chão e recebeu uma carta muito desaforada. Desaforadíssima. Que ofendia a Deus e ofendia o rei Ezequias e ofendia o exército dele, mexeu com os brios. Ele poderia ficar muito furioso, enfurecido, e dizer: quem esse rei pensa que ele é para falar isso? Não. Ele simplesmente foi para a igreja. E chegou lá, ele leu a carta: senhor, tem um negócio para ler para o senhor aqui. O negócio é o seguinte, aqui, Senaqueribe, eu leio isso aqui, eu vou ler para o senhor. Ele leu e disse: toma conta. Eu não dou conta. Resolve isso aí. Ele deixa a carta lá na igreja, na mão do pastor Isaías. Lembram disso? E vai dormir. Como é que ele consegue dormir com uma dívida dessa? Diz a Bíblia que durante a noite o anjo do Senhor desceu no arraial dos sírios e matou quantos? Quem lembra? 180 mil.
Mais do que 600 com uma lança. 180 mil soldados morreram. Sobraram alguns para morrer em casa. Foi isso que aconteceu. Nem era uma lança. Foi só o joelho. Isso é milagre. Não depende do esforço. Depende de quê? Da fé. Da fé de quem espera, da fé de quem ora, da fé em Deus. Nesse Deus fabuloso. Ele tinha fé. Supera o nosso ponto de vista humano. E o Senhor, então, faz isso. Ter fé. Você tem? Para efetuar isso. Quantos de nós temos experiências nisso, né? Saiba que com Deus é a maioria. Chega a ser covardia contra os 800. Um homem de 3,20 metros, mais ou menos, lutando contra um adolescente, ele olhou e disse: eu sou um cachorro por acaso? Não tem homem em Israel para mandar esse menino. Faltou homem lá, vem um menino. Cadê a sua arma? Ah, é isso aqui, ó. Tipo uma baladeirinha, um bodoque. Estilingue. Você vai matar quem? Um passarinho? Ainda o ofende. Vocês sabem de quem foi a vitória? Pela funda? Não. Ele não disse: olha, você vem contra mim com espadas e escudos, eu vou contra você com essa funda. Não. Ele nem usou a palavra funda lá. Eu vou para cima de ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem afrontastes. Hoje mesmo tu cairás. Fé. É isso. Eu acho que nós precisamos disso. Por que não aconteceu em Betsaida, e Corazim, e Cafarnaum? Porque eles não tinham fé. É por isso que não aconteceu. E eles vão pagar por isso, lá no dia do juízo. É por isso que o Senhor não operou lá, porque não havia fé. Eles não acreditavam nisso. 800 contra 1? É. Mas é o Senhor, não é a lança. Não é a lança mágica. Não. Josebe teve fé. Deixa eu correr. Segundo, disposição. Ele acreditou nisso. Antes de tudo, ele acreditava. Sem isso não é possível, nem para começar. Você não tem como agradar ao Senhor se não for assim por fé. O justo vive pela fé, gente. Nós somos o grupo daqueles que creem, que esperam, que oram sabendo que Deus está ouvindo. Que é aqueles que esperam Deus agir milagrosamente. Nós não nos espantamos. Ué, não é que aconteceu? Não. Nós cremos e oramos por isso. Nos dispomos a ser instrumentos disso. Josebe colocou o coração e disse: vai dar certo. Não é pensamento positivo, é fé. Não é irresponsabilidade, é fé. Porque aquilo tinha que ser feito e por meio dele. Se o Senhor mandou, não racionalize nem tenha medo. Apenas tenha certeza de que foi o Senhor que mandou. Foi o Senhor. O mar vai se abrir. Se o mar não abrir, a gente caminha em cima da água. Mas que alguma coisa vai acontecer, vai. Porque é o nome dele. Eu sou o instrumento do nome dele. Nós acabamos de cantar: eu quero ver a glória do seu poder. A sua glória inundando o meu ser. Eu quero ver. A gente canta aí na hora de colocar o pé na água, a gente, hoje não. Não vai dar. Para o meu casamento não tem jeito. Para o meu filho adolescente, só milagre. Mas é milagre. Aquela conta que eu tenho lá que virou vermelha, só Deus. Mas é Deus mesmo. Ele paga a conta pequena e paga a conta grande. Ou você acha que são as grandes?
Ah, se fosse pequenininho, ele dava conta. Não, gente. Deus paga a conta grande e pequena. As coisas pequenas a gente acha que dá conta, né? O quê? Pagar a conta de luz eu dou conta. Dá nada. Dá nada. É Ele. Gripe eu curo com aspirina. Agora câncer é oração. Não! Não! Gripe é com Ele também. Febre eu vou para o anador. Não, é com Ele também. Porque se Ele não quiser, acabou-se. O mesmo poder para ressuscitar Lázaro, Ele usou para curar a sogra de Pedro, o mesmo. Agora é muito mais poder aqui, gente, vamos lá, ó, todo mundo de joelho, a oraçãozinha que Ele faz é tão mincha. Eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro, eu faria um estardalhaço lá. Eu, como eu sou, estava até hoje orando. E levantava a mão e batia o pé e fazia algo acontecer. Lázaro ia sair voando de lá. Não é nem caminhando. Porque eu sou assim exagerado. Vocês já perceberam, né? Agora Jesus não, Ele é contido, tranquilo. Lázaro, vem para fora. A oração bem curtinha. Disposição. Eu tenho que ter isso. Eu tenho que crer e tenho que me dispor. Porque senão vai continuar a mesma. Por fim, deixa eu correr. Tem um outro sujeito aí chamado Eleazar, filho de um tal Dodô, filho de Aui. Entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. A turma vazou e deixou ele sozinho. Ele olhou para cá e não tem ninguém, só tem eu. Não era uma lança, era uma espada. Gente, esse homem lutou. E lutou. E lutou de novo. E lutou mais. Um exército inteiro. Com uma espada. Ele lutou tanto. Que depois da briga a turma chegou para pegar o despojo. Os preguiçosos vieram depois. E aí vamos ajudar o Eleazar. Só que tinha acabado já a guerra. É como na sua casa, no dia de domingo, quando todo mundo se reúne e você faz o almoço e você espera que depois do almoço a turma se anime, né? Uma vez que encheu o estômago, revitalizado, vamos ajudar a mamãe. Só que a turma vai lá para o televisor, ou vai para a quadra, ou vai para a piscina. 2 horas depois ele chegou, vamos ajudar a mamãe, chega lá, está tudo pronto. Ué, a senhora fez isso sozinha? Sim, mas eu e quem? Quem ficou aqui para me ajudar? A turma sumiu. Uns foram dormir, outros foram tomar banho, outros foram ver televisor. Eu fiquei só, ué. Vou deixar isso aqui para quem? Para janta? Já conhece essa história? Ninguém ajudou. Então foi esse mesmo caso. Determinação. E ele foi. E lutou até a mão grudar na espada. Determinação. Quando o pessoal chegou para o despojo, na intenção de ajudá-lo, tiveram dificuldade para despregar a mão da espada. Milagre, pelo esforço dele. Essa santa determinação, quase que teimosia. Ele não fugiu da sua responsabilidade de soldado. Determinação é parecido com teimosia. Só que teimosia é fruto de cabeça dura. Não aceita conselho. Não ouve ninguém. É teimoso. Não vai dar certo. Não vai, ó, não. Mas ele teima e vai. Aqui não. Aqui é determinação. Ele fez o que tinha que ser feito. Ele não pôde fugir. Determinação. Quem é que ama segunda-feira? Gente, eu amo segunda-feira. Tomara que chegue logo. Principalmente que eu tenho que enfrentar aquele engarrafamento. E chega lá cedinho, 7 horas, tem que bater ponto. E geralmente eu pego um patrão azedo,
que nem bom dia dá. Eu amo segunda-feira. Não gosto de sexta-feira. Quer vir para casa e ficar sem fazer nada. Determinação me faz amanhecer a segunda-feira disposto a enfrentar o que vier. Porque eu nunca vou só. Determinação, é isso que esse homem tem aqui nas mãos. Eleazar. 3 ingredientes para o milagre: fé, disposição, coragem, determinação. Josebe Bassebete. Quero orar com você. Para que você que está aqui e você que está em casa possa experimentar esse lado bom da vida com Deus. Quando o milagre acontece. Como é que você imagina que aqueles homens que atravessaram o mar a pés enxuto, o que eles sentiam enquanto estavam atravessando? Que sentimento na mente de cada um deles? Que tipo de experiência teve Josebe Bassebete no final da sua luta contra 800? Quando ele venceu o último dos 800. Que sentimento! Eu creio que estava cansado, fisicamente, mas espiritualmente recompensado. Fé, disposição, determinação. Mesmo que a espada se grude na mão, ele não largou. Porque ele sabia que era aquilo que tinha que ser feito. E o Senhor deu livramento. E o Senhor abençoou. O Senhor efetuou grande livramento. Versículo 10, versículo 12. E o Senhor efetuou grande livramento. E o Senhor efetuou grande livramento. Pela lança, pela espada, pelo joelho. Mas sempre através da fé, da disposição e da determinação. Temos um ano pela frente. Gente, eu não tenho ideia do que vai acontecer. Mas o que acontecer vai nos encontrar assim, como Josebe Bassebete, como Eleazar, com fé, com disposição, coragem e determinação. Amém? Curve sua cabeça. Senhor querido, em nome de Jesus, queremos agradecer por esta palavra e suplicar que o Senhor continue a efetuar milagres, fazendo que com isso a nossa fé cresça, a nossa confiança e também um espírito de gratidão para com o Senhor. Que venha a segunda-feira, que venha a terça-feira, que venha o mês de fevereiro, que venha junho, setembro. Nós queremos ser encontrados assim, com fé, com disposição, determinados a continuar contigo. Não nos deixes olhar para trás. Já começamos o ano e queremos ir adiante, certos de que o Senhor nos fez mais do que vencedores, de que o Senhor não nos abandonou, não nos deixou só. Peço tua graça sobre isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hino 375, vamos cantar? Três, 7, 5. Aqueles que puderem se colocar de pé para cantar conosco esse último hino.
que ore ao Senhor e em seguida estaremos encaminhando a mesa. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque todas as pessoas que nos acompanharam. Te agradeço uma palavra que nos deu hoje de manhã. Te peço por cada um aqui que esteja enfrentando alguma dificuldade, que a gente não perca a fé, ó Pai. Que o Senhor tem nos acompanhado, Amém. o Senhor que nos dá a vida, o Senhor que tem estado conosco. Em nome de seu Filho amado Jesus, amém. 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 Deus abençoe você. E conceda que as lutas e essas circunstâncias, às vezes contrárias, sejam instrumentos nas mãos de Deus para te fazer crescer. Como o Marcos orou, que a fé permaneça. A confiança no Senhor seja estabelecida e fortalecida. E que Ele te conceda discernimento para entender que aquele movimento veio dEle para o teu crescimento e para a glória do nome dEle. E que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Cristo Jesus, o consolo e também a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.